Olá, companheiros de investigação científica. Estamos aqui com o fundo musical, a segunda sonata de Villa-Lobos, violino e piano, para mostrarmos que ciência e arte caminham juntas. Nesse sentido, proponho que a admiração dessa paisagem, com essas folhagens, a gente consiga imaginar quantas são as tonalidades de verde que estão presentes ali. E interessante se nós pudermos imaginar o que gera a cor e o brilho, e o aroma, e o perfume, e as formas destas folhas e dessas flores. Eu vejo que esses são momentos interessantes para se começar uma discussão sobre investigação científica no contexto da fenomenologia do ser planetário. Então, essa é uma abordagem diferenciada que tem como foco estimular o investigador a pensar na vida como bem maior. Este trabalho foi desenvolvido junto ao Laboratório Educação, Metamorfose e Emancipação, o LEME, lá junto da Universidade Federal do Paraná, no Centro de Estudos do Mar, no setor litoral, e ele está disponível no canal Filosofando com Jacó, no canal Ernesto Jacocai, no site profjacob.com.br. E meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, está aí à disposição. Nosso foco é debater a ciência e a educação como agentes de vida com dignidade. Iniciamos com Paulo Freire, quando, inspirado nesse grande brasileiro, enuncio esse pequeno pensamento. Emoções e percepções recolhidos na convivência diária com o mundo faz a vida das pessoas, quando consciente de sua dimensão humana, caracterizar-se com um permanente processo de leitura do mundo, na medida em que, por serem conscientes, percebem e interagem com todo e tudo que está à sua volta, no espaço planetário que ocupam. Eu quero que vocês reflitam com calma sobre esse parágrafo. Vocês percebam que a essência do discurso freiriano é a leitura do mundo. Se eu percebo, se eu leio o mundo, eu consigo ler os textos escritos sobre o mundo. Esse é o desafio. A consciência, ela está intimamente ligada com essa capacidade que se tem de perceber o lugar planetário no qual nós estamos. E assim, proponho que se faça essa leitura, esse estudo, entenda que a arte e a ciência caminham juntas no movimento da humanização e da emancipação. E aí eu quero debater neste vídeo qual é a grande contribuição da fenomenologia do ser planetário para se compreender o que é a vida com dignidade. É com esse propósito que eu trago essa discussão, trago esse debate. Vamos tentar entender como é que a vida se manifesta como bem maior. Então vamos lá. Eu proponho que vocês
visitem o site profjacó.com.br e lá vocês vão encontrar uma série de apresentações em PowerPoint. E o 3.2 aprofunda bastante o que nós vamos conversar de forma bastante preliminar, sintética, neste vídeo. Então vamos. A beleza das flores. O desafio da genética para gerar essas dobras, para gerar esses movimentos, para gerar esse brilho. Isso tudo é genética, gente. Isso tudo é ciência humana. Hoje nós estamos aqui com a parceria da Mila. Quero que vocês... Essa minha gatinha aqui, ó. Vai pra lá. Ela quis ficar sentada aqui na frente do computador para aparecer também. Então tá bem. Mas então, a ideia é desenvolver um esquema, desenvolver uma forma de se pensar a investigação da pesquisa científica dentro dessa dimensão da fenomenologia do ser planetário. O que nos faz planetário? O que nos torna planetário? E essa investigação, esse esquema que nós vamos desenvolver aqui, foi gerado inicialmente em 2016, durante o debate decorrente do pós-doutorado do Jonas na Unicamp. Eu fui o orientador dele, quem acompanhou nessa jornada. E esse esquema recebe esse nome Paranauê, porque um dia, dando aula, usando esse esquema, havia no pátio um ensaio de capoeira, e a palavra-chave desse movimento, a primeira expressão, é Steigerung, que ela representa intensificação, sensibilização e ritmo. E na busca de uma palavra na língua portuguesa para traduzir o Steigerung, surgiu a ideia Paranauê, porque a capoeira ela se sustenta também nesses três referenciais: intensificação, sensibilização e ritmo. Então vamos. Ponto central da investigação que nós nos propomos é o Steigerung. E aí, nós precisamos pensar que existe uma prerrogativa para que se comece a pesquisa. O que é uma prerrogativa? São aspectos sem os quais o processo não se desenvolve. E aqui, então, nós temos as 7 prerrogativas que são fundamentais para se pensar investigação e pesquisa em ciências humanas. Com a dimensão de curiosidade, de iniciativa, de ousadia, de criticidade, de consciência às condições de vida, com a base teórica que eu já tenho para iniciar o estudo, e com a percepção histórica e com a consciência crítica que eu tenho das forças e poderes inerentes ao tema que está sendo investigado. Isso é muito importante porque já vimos no esquema apresentado em um vídeo junto desse canal, em que eu falo sobre o vínculo da filosofia, da ciência e da educação na abordagem de quem é o sujeito investigado. Então vimos que tanto o pesquisador quanto o que é pesquisado
merecem ser nominados como alguém e não como algum. Porque o alguém, ele tem uma identidade própria, ele tem um referencial epistemológico, ele não é algo que simplesmente está ali. Não. O alguém, ele é vivo. Tanto o que é pesquisado quanto o pesquisador. Mas vamos adiante, nós veremos isso. Um pouquinho mais. Além daquelas prerrogativas, ainda pensando no pesquisador como alguém, devemos levar em conta uma postura pessoal, uma postura investigativa, uma responsabilidade investigativa e uma atitude na dinâmica investigativa. Percebem? Nós ainda não estamos falando da pesquisa em si. Veja, não estamos falando da pesquisa em si. Estamos falando do pesquisador. Pesquisador enquanto alguém. Alguém que tem uma postura pessoal. Que tem uma postura investigativa. Sabe o que está fazendo. Ele reconhece a responsabilidade que ele tem ao desenvolver esse trabalho. E ele tem uma atitude que conduz essa dinâmica. Então, mais adiante, veremos que esses aspectos, eles têm aqui uma lista de pontos que nos convidam a refletir sobre o que significa cada um desses 4 aspectos. E para isso, eu os convido a fazer essa leitura num próximo momento, em que vocês conseguem olhar para isso e dizer assim, bom, eu me disponho a estudar um pouco. Por isso que esse material está disponível nos canais e no site. O site, por enquanto, está fora do ar, mas os canais têm esse vídeo lá disponível. Leiam com calma, reflitam o que caracteriza a postura pessoal de um pesquisador que é alguém e não algum pesquisador. Um algum é um cara silenciado, oprimido. O alguém é um sujeito silencioso, aprofunda as ideias, vai adiante. Enfim, ficamos mais um pouquinho com o Villa-Lobos para refletir sobre isso. Então vamos adiante. Goethe, na doutrina das cores, recomenda que a pesquisa atenda, além do já exposto, a 4 passos que devem ser observados com bastante rigor, de tal forma que a pesquisa ela incorpore uma cuidadosa e detalhada descrição do que e de quem será foco da investigação. No segundo momento, que o pesquisador identifique e compreenda como as partes que compõem o que é investigado e o seu entorno, como isso tudo se relaciona. Que ritmo que existe nessa, como uma sintonia mágica de tudo isso. Agora, como a história de vida do pesquisador e a história do que é investigado se integram nesse processo de conhecer
o que está sendo investigado. E o quarto passo sugerido por Goethe é como é que a gente consegue enunciar um problema. E aí diz assim, bom, eu quero pesquisar tal coisa. Essa é mais um ponto importante nesse nosso processo. De novo, mais uma matéria para estudo posterior. Vamos então. Leiam com calma esses itens. Vocês vão perceber que nesse nosso esquema nós adotamos essa dupla espiral no lugar que convencionalmente se colocam setas. Porque essa dupla espiral é uma forma de direcionar o nosso olhar, em que a espiral que está à direita do vídeo é a espiral que representa o passado. E a espiral que está à esquerda do vídeo representa o futuro. Quer dizer, o passado está à nossa frente, o futuro vai chegando. Vai chegando e vai desafiando. E aqui então, nós continuamos a apresentar nosso trabalho, inicialmente com os aspectos propostos pelo Goethe, na cuidadosa, detalhada descrição, depois com a identificação e compreensão das partes que compõem esse todo, e aí a percepção de como a história de vida, tanto pesquisador quanto pesquisado, intensificam a pesquisa. E aí agora nós temos uma figura que é uma nuvem e não uma figura geométrica. Reparem a diferença. Se eu coloco a figura geométrica, eu tenho uma proposta com uma certa linearidade, uma certa delimitação. Se eu ponho uma nuvem, essa nuvem ela é fluida, ela é móvel. Então daqui para frente não teremos mais figuras geométricas, não teremos mais algo estabelecido, mas teremos algo que cresce e se amplia conforme a pesquisa se desenvolve. Então, a primeira nuvem é a teoria fundamental, quer dizer, o que já se conhece sobre o que vai ser investigado. Reparem que aqui aparece a dupla espiral, que liga essa nuvem a outra, que mostra o que nós buscamos. E no passo seguinte, nós temos o que nós suspeitamos. Depois, o que observamos e deduzimos. Aí depois nós temos que argumentos nós acrescentamos aos já conhecidos. Mas reparem que o processo não termina aí, que temos mais uma espiral, mais uma dupla espiral, que integra essas 5 nuvens. E essas 5 nuvens, elas culminarão numa grande, intensa nuvem maior. Este é o estado do sujeito quando se encontra numa perspectiva investigativa. Esse movimento é um movimento de que o sujeito está não separado em algum momento de um método, ele está envolvido literalmente numa dinâmica investigativa. Então, essa imagem do pesquisador em estado de pesquisa é uma imagem muito forte, que nos ajuda a entender
que pesquisar não é achar um problema e uma solução para esse problema, mas é desenvolver um conhecimento que envolve aquele tema, aquele contexto e aquela situação planetária no qual a vida se manifesta e no qual nós, pesquisadores, devemos estar atentos e dispostos a estudar, dispostos a buscar o que de fato nos leva a perceber que a vida é muito mais do que um conhecimento que se pretende estabelecer como final. Eu peço, por favor, que vocês acessem esse vídeo e estudem essas abordagens filosóficas e teóricas que eu coloco nesse material. E aqui um pouquinho das referências, e eu peço que vocês sejam felizes, consigam interpretar, consigam ver a ciência não como algo que tem que dar respostas. Não. A ciência, ela tem como função buscar argumentos que nos ajudam a pensar de forma crítica e de forma que amplie a beleza, amplie a sintonia de cada gesto, de cada ação a favor da vida com dignidade. Villa-Lobos, esse violino e esse piano. Quanta ciência para construir esses dois instrumentos. Muito grato por vocês acompanharem esse movimento até aqui e espero vocês lá no canal.